António não está. Aqui está a espera do Humberto. O António. O Humberto não se quer sentar aqui. Então, retomando os trabalhos, já tarde, vou convidar então a Maria Luísa, a Filomena Mulder, vai falar sobre Goethe, Wittgenstein e o tempo da história. Né? E em seguida, passo depois para o Humberto Brito, que vai falar sobre perceber uma ação. Eu lamento, mas não vou fazer justiça ao título, porque desconfio que não fui eu que o escolhi. E eu não saberia muito bem falar sobre esse tema nos dois autores, sequer. Então escolhi um outro título. É uma pequena graça com Goethe, chama-se Einzelnes zu Noten bestimmt, que é o título póstumo de uma série de apontamentos destinados a notas. Einzelnes zu Noten bestimmt. E é isso que vai ser a minha conversa, apontamentos dispersos, que podem tornar-se um dia notas, sobre tangentes, cruzamentos, projeções pequenas, afinidades entre Goethe e Wittgenstein. É um caminho que não tem um alvo preciso, isto é, as regras nunca serão as we go along, como ele diz, Wittgenstein diz nas Investigações Filosóficas, parágrafo 83, à medida que o caminho for aberto e não propriamente escorrendo. Eu queria começar por um aspecto que é o da inatualidade de Goethe e da inatualidade de Wittgenstein. A inatualidade de Goethe é apresentada constantemente por ele, a muitos títulos, mas eu escolhi duas fontes. Um texto já da idade bem madura, já em meados do século, da primeira parte, do primeiro decênio do século XIX, que se chama Geistesheerkunde, Épocas do Espírito, e o outro é A Viagem à Itália. Em Geistesheerkunde, ele escolhe, Goethe gosta muito do número 3. Está sempre a pensar sobre a forma de 3. Mas ele nunca considera que o 3 é uma síntese do 2. Isto é, o 2 fica intacto, apesar de haver o 3. O 2, em termos goetheanos, tem a ver com a oposição àquilo que chama polaridade, e o 3 tem a ver com a novidade que os vários aspectos da oposição assumem. E este Geistesheerkunde, muito estranhamente, tem 4. Eu penso em 4 épocas e a última chama-se A Idade da Prosa, que é a nossa, a dele. E esta Idade da Prosa é uma idade doente de consciência histórica. Parece Nietzsche a falar. Doente de consciência histórica. É uma época sensualista, uma época de erosão dos limites, de ilusão da ilusão, da realização abstrata das oposições sem intensificação. Uma época em que a polémica se acende e se acredita que há síntese possível. Na Viagem à Itália, ele pergunta-se porque é que nós modernos somos tão dispersos, ou tão dispersivos, como João Marrento traduz. A dispersão, esta pergunta é muito interessante porque é feita no momento em que ele supostamente descobriu no Jardim de Palermo, que teve a visão da planta originária. Entretanto, ele estava a ser perseguido por outros fantasmas, ele estava a ser perseguido por fantasmas poéticos, mas a planta tomou a dianteira, a planta originária tomou a dianteira. E é interessante que ele diga, no fim dessa descrição maravilhosa dessa espécie de combate entre os fantasmas poéticos e o anseio pela visão da planta originária, ele conclui porque seremos nós, modernos, tão dispersos.
A dispersão tem a ver com a impossibilidade já de regressar a qualquer coisa como a unidade, uma unidade compreensiva, uma unidade não forçosamente harmónica, mas um redondo, um desenhar, fazer um desenho à volta. Não é sem razão que um dos conceitos mais decisivos em Goethe, na teoria das cores, é o de Umhersehen, que é esse olhar que roda sobre si próprio, e que não é uma tentativa de superar a falta de unidade da experiência moderna, mas é uma tentativa de reconhecer-se a si próprio o direito de fazer esse movimento, ainda fazer esse movimento. Portanto, é a dispersão que tem a ver com a oposição, já muito tendencialmente marcada na época dele, entre poeta, cientista e filósofo, uma espécie de imposição de regras de conhecimento que não procedem forçosamente daquilo que está para ser conhecido, mas sim de pressupostos que tendem a encontrar os seus próprios argumentos, e de uma oposição com os antigos. Essa oposição faz sob a forma de consciência da decadência. Nós encontramos em Wittgenstein também a consciência da decadência. A consciência da decadência em Goethe faz-se por uma espécie de comparação em três, quatro pontos, eles e nós. Eles descreviam o terrível, nós descrevemos de modo terrível. É a ideia de poder fazer frente a qualquer coisa que está diante de nós e encontrar um instrumento para que não permite e que converte a relação noutra coisa, que não permite o enfrentar direto com a coisa. Portanto, é a época das mediações, do crescimento das mediações de uma forma espectrais, muitas vezes. Em Wittgenstein nós encontramos, nas Famílias de Bemerkungen, um manuscrito de 1931, manuscrito Saint-Hubert 257 de 2/7 de 31. Perdão, não é este, desculpem, este é o outro, do ponto de vista apocalíptico é o outro, perdão. Enganei-me, manuscrito 133/90 de 7/1 de 1947. Portanto, muito tardio. Ele diz assim: não pus a página, não sei porquê. O ponto de vista apocalíptico do mundo é propriamente aquele em que as coisas não se repetem. Ele sublinha, não. Por exemplo, não seria absurdo acreditar que a época científica e técnica é o princípio do fim da humanidade. Que a ideia de um grande progresso é um deslumbramento, tal como o conhecimento que finalmente teríamos da verdade. Que no conhecimento científico não há nada de bom, nem nada que valha a pena. E que o homem que anseia por isso está apanhado numa armadilha. Não é de modo nenhum claro que não seja assim. Este talvez seja a passagem que eu conheço de Wittgenstein mais avassaladora no que concerne a uma experiência de inatualidade dele próprio e a um julgamento terrível sobre a época dele, a época que é dele, e que assenta sobre estes aspectos técnicos e científicos associados à ideologia do progresso,
e há a ideologia do progresso que está assente no pressuposto de que finalmente a verdade não nos vai escapar, nós tomaremos conta dela, e de que a seguir a valorização toma formas dramáticas. Não há nada de bom, nem que valha a pena valioso neste conhecimento científico, e mais o homem que anseia por ele ou que se esforça por ele está apanhado numa armadilha. Este ponto de vista apocalíptico apresenta-se de maneira invertida. É como nós estamos a ver aquilo em que Wittgenstein estava a pensar que não se ia repetir, numa maravilhosa passagem de Die Stunde und Wahrheit, de Goethe. Toda a alegria da vida está fundada num retorno das coisas exteriores, a alternância do dia e da noite, das estações, das flores e dos frutos, e de todas as outras coisas que venham ao nosso encontro ciclicamente. Eis os verdadeiros recursos da vida terrestre. Este amor pela repetição daquilo que vem direito a nós, que vem sem nós pedirmos, que não depende da nossa vontade, que nos é oferecido. Esta ideia de que a alegria da vida está fundada na repetição disso que nos é oferecido é o que eu considero que está in nuce na primeira afirmação desta passagem de Wittgenstein, que o ponto de vista apocalíptico do mundo seria aquele em que nada se repetiria. Nós podíamos acrescentar que ninguém nos voltaria a dizer bom dia, por exemplo, ou que o sol não havia de nascer, ou coisa parecida. Mas há uma outra passagem, essa sim, a anterior, que eu citei anteriormente, das mesmas Fabista Bemerkingen, o tal manuscrito de 110-257 de 2 de 7/31, uns aninhos antes, da página 20, em que ele cita uma passagem de uma das Xenien de Goethe, esta Xenien que se pode traduzir por ofrendas, e que diz, cita a última parte dessa passagem, em que ele diz que o que o homem inteligente ou o homem sensível der Gescheite sabe é difícil de saber. E depois de fazer essa citação, Wittgenstein diz: talvez o desprezo de Goethe para com as experiências no laboratório e a exigência de aprender da livre natureza e dirigir-se para ela tem a ver com o pensamento de que a hipótese compreendida erradamente já seja uma falsificação da verdade, isto é, quando se toma a hipótese deste modo como uma falsificação da verdade. E isto vai ter como início, parece mit dem Anfang, den ich mir jetzt für mein Buch denke. Ele pensa que o início daquele livro que ele está a escrever e talvez se tenha a tornar naquela obra que nós conhecemos, das investigações, não se constitua senão como uma descrição da natureza. É muito interessante, in einer Naturbeschreibung. Em inglês é descrição de natureza, descrição in einer Naturbeschreibung, numa descrição da natureza. E se há palavra mais comum, mais frequente em Goethe, talvez seja a palavra natureza, que não é uma palavra muito comum em Wittgenstein, mas também não é inabitual. Nós encontramos a palavra natureza para substituir muitas vezes a palavra Wesen, aliás é muitas vezes traduzido por essência, a natureza da linguagem ou a natureza dos factos, e encontramos expressões difíceis estava há pouco a falar com a Cristiana sobre isso, difíceis para os comentadores habitualmente, de história natural, como encontramos numa passagem muito, muito perturbante de Sobre a Certeza, esta de 505, parágrafo 505, não será sempre por Gnade der Natur, por favor da natureza, que alguém sabe alguma coisa. E a outra, ainda mais impressionante, é 475. Eu quero olhar o homem aqui como se fosse um animal, como um ser primitivo,
a quem nós atribuímos instintos, mas não raciocínio, como uma criatura num estado primitivo, para servir como meio de comunicação. Qualquer lógica serve, é suficiente. A linguagem não nasceu de nenhuma espécie de raciocínio. Esta ideia de que a linguagem não nasceu de nenhuma espécie de raciocínio mostra duas coisas que são muito importantes, e em termos kantianos também muito importantes. É que não se pode recuar, a partir de um certo ponto não se pode recuar. E esse ponto, em Goethe, chama-se natureza. Em Wittgenstein chama-se jogo de linguagem. Mas, na verdade, aquilo que ele acaba aqui de dizer sobre natureza, ou sobre um homem como um animal, isto é, um homem que não estivesse habilitado a argumentar sobre problemas filosóficos, é tanto mais interessante quando nas investigações filosóficas diz que se um leão falasse nós não podíamos perceber, coisas desse tipo. Portanto, mostra que a diferença entre animal e homem pertence aos nossos habituais jogos de linguagem, mas ele está aqui a falar do animal como, num certo momento da Divina Comédia, se fala de animal, é ser vivo, é um ser vivo. É um ser vivo e tem que ser pensado como um ser vivo, porque a linguagem é qualquer coisa que cabe a um ser vivo e mais para trás nós não podemos recuar. A natureza em Goethe é aquele ponto atrás do qual nós não podemos recuar. Agora vou só fazer um parênteses que não tem imediatamente a ver com nenhum deles, mas talvez eles pudessem rever, não sei. É muito famosa aquele fragmento de Heraclito, da natureza. A natureza gosta de esconder-se. E Giorgio Colli, um autor que eu estimo muito, que foi um grande conhecedor dos gregos, editou um conjunto de volumes dedicados à sabedoria grega, o terceiro caso dedicado a Heraclito. E temos todos os fragmentos, quer citados muito arcaicamente, quer citados muito recentemente. E ele traduz physis por nascimento. Então a tradução dele é: o nascimento gosta de esconder-se. A razão etimológica é imediata, porque physis tem um radical fu, que quer dizer provir, proveniência, ou que tem a ver com dar origem a, e a natura latina vem de nascor, que tem a ver com nascer ou ter nascido. E Goethe é muito sensível, não que ele trate este assunto de Heraclito ou da tradução de Colli, como é evidente, mas é muito sensível à diferença entre aquele que está no meio de uma coisa e o meio no qual a coisa está. E Wittgenstein também está sempre a dizer isso: os conceitos estão no meio da vida, por exemplo. E a vida é para Wittgenstein equivalente à natureza em Goethe, para mim, só que ele às vezes chama-lhe natureza, às vezes chama-lhe assim, não chama vida. E encontram-se nesse ponto. Portanto, aquele que nasce no nascimento. É essa a ideia. Não é nascimento, ele nasce. O nascimento é energia expressiva, construtiva, geradora, destrutiva, ameaçadora, atraente, é tudo o que nós quisermos do ponto de vista das nossas projeções, mas depois chegamos a um ponto em que a palavra nascimento deixa de ser uma projeção do nosso próprio nascimento, porque nós não sabemos o que é o nascimento. Podemos perceber alguma coisa do ponto de vista da genética, mas não sabemos, na verdade, o que sabemos deixa intacto esse limite que é o nascimento, ou, se quisermos, a vida, ou, se quisermos, a natureza. Então, a seguir, a passagem do fenómeno de Goethe para Wittgenstein. Eu encontro uma equivalência que não tem nada de equação, é uma equivalência para me ajudar, é um instrumento entre o que acontece do fenómeno goetheano para o uso que Wittgenstein faz, ao que acontece em Benjamin, em Walter Benjamin, da passagem do fenómeno em Goethe para o seu próprio pensamento, e que ele descreve no livro das passagens, na letra N, 2A,4.
Ele diz que, isto é muito importante, a referência a Benjamin, porque me faz ver qualquer coisa melhor na relação entre Goethe e Wittgenstein. Ele diz que vai utilizar o conceito do fenómeno goetheano, retirando do contexto pagão da natureza e fazendo-o transitar para o contexto redentor ou messiânico da história. Portanto, não é uma transição simples. É uma transição que implica algum grau de incomensurabilidade. Os dois domínios, ou os dois reinos, ou os dois contextos em que o conceito é utilizado não são compatíveis, não são comparáveis. Mas o conceito o uso dele é comparável, isso é que é muito interessante. E o uso é comparável neste sentido. O fenómeno, tal como o Benjamin está a pensar, tem a ver com a relação entre a vida histórica e os factos económicos da vida histórica. Se os factos económicos são pensados como causas, então nós estamos a utilizar o facto como assente no fenómeno. O fenómeno é uma forma de compreensão da relação entre o facto e o seu próprio desenvolvimento, que não pode ser separado do facto e nunca se pode converter numa relação causal. E é essa passagem, ou esse elemento, digamos, formal da estrutura do próprio fenómeno, que eu vejo que transita do conceito goetheano para Wittgenstein. Primeira aproximação. A causa finalis do mundo e da ação humana é a poesia dramática. Isto diz Goethe numa carta à Sra. von Stein, em 3 de março de 1785, alguns meses antes de partir para a Itália. Esta passagem da carta, ele está a escrever o Turquato Tasso, mas ainda não acabou, ele vai acabar durante a viagem. E está muito embrenhado na forma dramática. Mas não é isso. Não é só. Não se trata de circunstância, se bem que a circunstância para Goethe é tudo, do ponto de vista muito lato. A poesia é sempre poesia de circunstância. Não nasce da cabeça. Também só uma anedota que agora não vou contar. Bem, a causa finalis do mundo e do ser humano é a poesia dramática. O que é que eu vejo aqui? Vejo que Goethe compreendeu qualquer coisa que me agrada muito que ele tenha compreendido e que eu possa ter tido acesso, que é a visão de que o mundo e a vida humana, retenhamos a vida humana, tem uma matriz teatral. A matriz é mesmo dramática no sentido grego do termo, isto é, uma trama de reações e ações entre personagens. E eu vejo o jogo de linguagem, Sprachspiel, como possuindo a mesma trama. A matriz do jogo de linguagem, em português não se vê muito bem essa matriz, mas em alemão vê-se muito bem essa matriz, porque, como sabemos, Spiel, Spielraum, por exemplo, espaço de manobra, ou das Spiel de uma peça de teatro, ou o ator Spieler, etc. Ou Spielen, fazer uma representação teatral, ou equivalente. A relação entre a trama, a relação entre a operação realizada, que se chama Spiel, e a trama é, no entender dramático, isto é uma teia que resulta de relações entre personagens, agindo uns sobre os outros. E vejo que esse é o limite, uma das versões mais poderosas do limite atrás do qual não se pode recuar. Nós não podemos recuar atrás da matriz dramática. Isto é, nós estamos sempre no 2, tal como em Goethe. Nós estamos sempre a mãe e a criança, ou alguém que faz mãe e a criança. Sempre, não podemos recuar atrás desse ponto. Atrás desse ponto pode haver química, biologia, física, mas não há nada para compreender. E eu acho que é isso que Goethe está a dizer. Quer dizer, atrás da matriz em que 2 ou mais estão agindo, mas pelo menos 2, não há nada para conhecer. E isso é que engendra
as forças, as energias, as expressões, as configurações, as metamorfoses, etc. Volta in Taten, devem estar lembrados, como ele diz, no parágrafo 538 sobre a certeza, ele mostra como a criança aprende a falar, aprendendo a reagir e aprender a falar, como sabem todos tão bem ou melhor do que eu, em Wittgenstein, não tem a ver apenas, nem sobretudo, com apontar para coisas e dizer os nomes, tem a ver com ações. Como ele diz, a criança não aprende o nome da cadeira, aprende a sentar-se, ou não aprende o nome da mesa, aprende a comer sobre a mesa, ou da cama, aprende a deitar-se, mas também aprende a pular sobre a mesa. Isso não lhe foi verdadeiramente ensinado pela mãe. A mãe não ensinou a pular. A criança é que descobriu que podia pular. Ora, aí está um adestramento que não tem regra de aprendizagem. É um dos pontos que eu acho interessante em relação à criança. Por isso, a aprendizagem que nós fazemos na escola não tem nada a ver com aprender a falar. Não há escolas para ensinar a mãe a ensinar a falar. Não há. Não tem livro de receitas, nem tem um bom livro sequer. Portanto, aprender a falar é uma atividade bastante misteriosa, que está assente numa trama dramática, que assenta em regras e em fuga das regras, que se chama inventividade, como saltar em cima da cama. A mãe, se calhar, vai dizer: vais pagar a cama. Mas, entretanto, ela conheceu uma experiência de equilíbrio do seu próprio corpo que de outra maneira não podia descobrir, de equilíbrio, de leveza, de imitação de outros seres da natureza que também podem saltar, etc. Portanto, há um elemento imitativo que eu acho que Wittgenstein percebeu muito bem na aprendizagem da língua materna, e que ele mostra de muitas maneiras, sem falar propriamente em imitação, que a criança se possa tornar uma espécie de pequeno animal quando salta na cama, coisa parecida. Se nós analisarmos o parágrafo 23 das investigações filosóficas, vemos que ele faz um elenco de inúmeros jogos de linguagem, muito diferentes uns dos outros. Nuns nós vemos claramente a matriz dramática, noutros temos mais dificuldade em ver. Mas é evidente que quando nós fazemos um diagrama de um resultado de uma investigação, o diagrama é para ser visto por alguém. Portanto, há sempre uma relação com o outro. Mas quando nós traduzimos de uma língua para a outra, não temos nenhuma dúvida na matriz. Ou quando estamos a rezar, ou quando estamos a praguejar, ou quando contamos uma história, ou quando estamos a resolver uma adivinha. Todos esses exemplos que ele dá de jogos mostram, uns de maneira absolutamente explícita, outros implícita, no entender essa matriz dramática. Também o recurso ao verso do Fausto, aliás, sobre a certeza, no 402, ele até cita dois versos, e não só apenas esse. O que ele cita mais vezes é Im Anfang war die Tat, no começo era o ato, mas antes Fausto escreve ou Goethe escreve, descrevendo Fausto, schreibt getrost, e escreveu consolado. No início é o ato. É muito interessante, porque no início é o ato, é uma variação, uma variação perturbante. No início era o Logos, do quarto Evangelho de São João, que ele substitui o Logos por Tat. É uma transformação com consequências, porque faz logo não diminuir, não se trata de diminuir o Logos, trata-se de considerar que o Logos não pode estar no início. É só isso, é muito simples, não é? Não é que não seja de considerar o Logos, mas no início não pode ser o Logos. No início não há a palavra enquanto Logos, há a palavra enquanto ação. Compreende assim Wittgenstein. Mas Goethe não está a pensar assim, está mesmo a pensar no ato. Sem palavra. No início há encontrar um obstáculo, por exemplo. No início há a queda. No início há a vontade de tocar no outro corpo, etc. Não está a pensar em termos wittgensteinianos, como é óbvio, mas está a pensar num modo que pode ser
reconhecido por Wittgenstein se ele considerar que as palavras são atos como considera. Segunda aproximação, tomar os factos, como ele diz no parágrafo 654 das Investigações Filosóficas, o nosso erro é procurar uma explicação no ponto onde deveríamos ver os factos, como fenómenos originários, isto é, onde deveríamos dizer este jogo de linguagem joga-se. Eu queria ler ao mesmo tempo uma passagem de uma carta a von Buttel, uma carta de Goethe, de 3 de maio de 1827, também já Goethe estava muito velho, ele morre em 32, tinha nascido em 49, portanto era já. Ele diz assim: o fenómeno não se deve tomar como equivalente e um princípio fundamental. A palavra em alemão é Grundsatz, do qual resultam consequências várias. Deve ser visto antes como uma manifestação fundamental, Grunderscheinung. Portanto, ele nunca separa o fenómeno da manifestação. O fenómeno faz parte do mundo da aparência. Faz parte do mundo da aparência acompanhando, em casos precisos, porque há descontinuidades no mundo da aparência, nas plantas, nos animais, nas cores, acompanhando a própria expansão e contração do desenvolvimento dessas descontinuidades, sejam plantas, animais ou cores, ou ossos. Mas uma manifestação fundamental, Grunderscheinung, no interior da qual se tem de contemplar a variedade. O interessante é que o fenómeno é um amigo da variedade, digamos, é uma condição da variedade e é reconhecível nessa multiplicidade diferenciada. Contemplar, saber, pressentir, crer e quaisquer que sejam os fenómenos dos modos pelos quais, à maneira de tentáculos, o homem tateia o mundo, tem mesmo de operar solidariamente. Contemplar, saber, pressentir, crer e outros nomes, se quisermos realizar a nossa importante, embora difícil, missão. É muito importante para mim fazer a relação entre estes dois textos, entre o parágrafo das investigações e a carta, porque dá a medida do que quer dizer este jogo de linguagem joga-se. O que é que eu vejo neste jogo de linguagem joga-se, sendo que as frases da nossa linguagem e os gestos e movimentos e hábitos, etc., que nelas estão entremeados ou que estão absorvidos ou que estão a ser expressos também, podem ser entendidos os factos da nossa linguagem como fenómenos originários ou como fenómeno originário. É a mesma coisa que, eu acho que é a mesma coisa que dizer é preciso fazer justiça aos factos, como ele diz nas observações sobre o ramo dourado. Eu acho que só se faz justiça aos factos, sejam eles rituais ou frases do português, reconhecendo que este jogo da linguagem joga-se. E este jogo de linguagem joga-se é, no meu entender, a matriz dramática da aprendizagem da língua materna está em ação. Mais uma vez. De modo diferente. Talvez não de modo único, se bem que há casos que é de modo único, assim como os três geógrafos gregos inventaram metáforas que nunca ninguém tinha visto. Os tais... sabia a expressão que é tão bonita. Acho que até há um livro do M.S. Lourenço com esse título. Não me lembro. É, pela primeira vez, um poeta descobre uma imagem. Apax legomena. É pela primeira vez que ele descobre essa imagem. Isso, ainda assim, o jogo de linguagem está a jogar-se. Ainda assim, porque o elemento matriz conhece uma variedade, e esta inventada pela primeira vez, como as imagens que Wittgenstein também inventou. Outro aspecto, eu queria saber quanto tempo é que tem ainda. Tem 15 minutos, reservam um espaço para a discussão. Então, se calhar eu vou passar à frente. A propósito de não recuar, eu gostaria de lembrar o parágrafo 160 sobre a certeza
é tão difícil começar no começo e não tentar recuar ou regredir atrás, e ler ao mesmo tempo uma conversa com rima de novembro de 1806, que diz assim: acontece aos filósofos do entendimento, e tem mesmo de acontecer, escreverem obscuramente, por grande amor à clareza, por quererem demonstrar para cada enunciação a fonte ou o seu percurso. Ele diz em francês, eu até devia ter mantido em francês, acheminement, desde o lugar em que se encaixa no raciocínio até à sua origem, por cujo caminho um outro raciocínio se encaminha e se introduz. Acontece com eles como uma pessoa seguisse um rio desde a foz até à nascente e topasse de cada vez com ribeiros e riachos que neles aguavam, que de novo se ramificavam, de modo que no fim se perdesse completamente e se tivesse de hospedar em diverticulis, em grutas, completamente enlouquecido, claro. Disto são exemplos Kant e também Hegel. Aristóteles ainda é comedido nos seus nos seus Purk Denis e nos seus Eles, estes filósofos do entendimento, não tecem propriamente um tapete, antes o desentrançam e arrancam-lhe os fios. Os filósofos, os ideais para ele, sentam-se mesmo no banco do tecelão, fazem a urdidura e lançam a lançadeira. Algumas vezes, claro, há um fio que se parte, ou aparece em nós, mas no fundo temos mesmo um tapete. Esta última parte é muito duvidosa que se aplicasse a Wittgenstein. No entender, eu estou convencida que ele não acreditava que estava a compor um tapete, ou se estivesse a compor um tapete ele tinha mais fios partidos e mais nós do que a lançadeira bem a unir a urdidura e a trama. Mas, na verdade, eu acho que eles podem encontrar no sentido em que há um ponto atrás do qual não se pode recuar. E quando se recua, inventam-se fantasmas ou constroem ou engendram-se espectros que até podem atrair muito e podem dar origem a muito pensamento, mas, na verdade, não têm a consistência que a nossa vida pede que eles tenham. E, para terminar, eu queria falar, mas há outros aspectos talvez na discussão apareçam, assim, muito rápido, sem ler os textos. Para Goethe, tudo o que interessa conhecer está à vista, tal como para Wittgenstein. Não são do género de ir para a mina. Não são, Walter Benjamin, por exemplo, é um género pensador mineiro. Mas nem Goethe nem Wittgenstein são desse género. São mais de aceitar o que está aqui e perceber que o que está aqui é que é difícil de entender. Wittgenstein cita, transformada de várias maneiras, uma meia dúzia pelo menos de vezes, esta Ksenia também, qual é a coisa mais difícil, a que parece a mais fácil, de ver com os olhos o que diante dos olhos está. E esta crença de que o mais difícil é compreender o mais familiar, o que está diante dos olhos, encontra-se com a crítica que ambos fazem ao preceito apolíneo, e que quase sempre foi entendido de uma maneira não apolínea, quer dizer, não totalmente grega, mesmo já por Platão, acho eu, conhece-te a ti mesmo. Goethe tem uma ideia do conhece-te a ti mesmo como uma falsa exigência que os modernos fazem a si próprios, enganados pelos padres, que os querem desviar da relação com a vida comum e os querem fazer avançar para territórios inóspitos onde eles não podem respirar. Isto é, a única maneira que nós nos conhecemos a nós próprios, segundo Goethe, é pôr-nos à prova. E isso parece-me que é o que exatamente Wittgenstein pensa nos Denk Bewegungen, por exemplo, e também nas Feminista Bemerkungen, quando ele diz que o trabalho em filosofia é, tal como o trabalho em arquitetura, um trabalho sobre si próprio. Obrigada. A gente pode abrir para a discussão, né? Tem pelo menos 10 minutos. Muito obrigado pela sua exposição, que foi muito clara. Fico convencido dos paralelos que
que tu fizeste. Pode dizer à vontade. À vontade. Sim. Por exemplo, de dispersão dos modernos e a ideia de civilização. O Wittgenstein, uma coisa oposta à ideia de cultura. Né? Eu só tenho alguma dúvida quando tu tentaste aproximar Wittgenstein de Goethe com a ideia de natureza. A natureza em Goethe me parece ser uma natureza natural. Enquanto que em Wittgenstein a ideia de vida animal, o homem como um animal, o homem, essa imagem da forma de vida, forma vital, né? Eu acho que não é, me parece que não é comparável à natureza de Goethe, porque formas de vida em Wittgenstein são formas de vida simbólica, penetradas pela linguagem. Não são formas, mesmo o homem, quero tratar esse homem como um animal, sim, mas não como como um vivo, é como um vivo. Behaviorista, não é isso, mas de um animal simbólico, já simbólico, que aprende, talvez, por adestramentos, mas já simbólico, que aprende a aplicação de etiquetas, de nomes. Né? Enquanto que em Goethe parece-me que a natureza é de outra ordem, é uma natureza mais natural, isto não é isso, não simbólica. Esta é a minha dúvida. Muito obrigada. Eu diria, por um lado, isto. Talvez a natureza de Goethe não seja a natureza de Wittgenstein, como a natureza dos gregos não é a natureza de Goethe, e a natureza de Wittgenstein não é a nossa natureza já. E também o modo como ele utiliza, não é só aquilo que o envolve e de que ele não pode sair por vontade, não é? Não podemos sair por vontade da língua portuguesa, por exemplo, caímos noutra língua, não ficamos no lugar de nada, não é? Mas vejo uma relação, por um lado, na questão do limite, não poder recuar atrás da forma de vida e não poder recuar atrás da natureza. Por outro lado, a natureza em Goethe é um conceito extremamente complicado. Tem a ver com força que devora a força. Um ser incognoscível, um ser que nos mata. E eu acho que Wittgenstein percebe isso muito bem. Por exemplo, quando nós ouvimos as crianças gritar, percebemos que há qualquer coisa de terrível na vida. Esse aspecto ele também conhece. E por outro lado, em Goethe também há uma visão simbólica da natureza. Ele diz que quando nós penetramos muito profundamente na natureza, sentimos um desejo imenso, um anseio imenso de conhecer a sua melhor intérprete. E qual é a melhor intérprete da natureza? A arte. Então, aí o acesso que Goethe tem à natureza também é muitas vezes mediado pelo universo simbólico da arte e pelo universo simbólico da poesia. Mas há um aspecto da natureza que é indomável. Isso é que é importante em Goethe. Que não há poesia que possa domar, nem arte que possa domar, e é essa que nos faz respirar, ou que nos tira o fogo, ou que nos faz correr o sangue. E eu, a esse aspecto, acho que Wittgenstein é muito sensível, mesmo que não o explore. Mas não tem diretamente a ver com forma de vida. Não tem. Mas é absorvido, de alguma maneira, pela forma de vida. Pelo modo como a forma de vida se constitui. Em relação com o ar, em relação com o rio, em relação... mas tem razão em apontar para esse grau de incomensurabilidade. Porque há um grau de incomensurabilidade, eu acho que há. Há uma imersão na natureza. Wittgenstein também a conhecia em relação aos fiordes, em relação à floresta. Há uma imersão na natureza que só quem emerge é que sabe. Não vale a pena estar a falar sobre isso, não é? Por exemplo, eu vou falar da floresta. Na verdade, eu não conheço nenhuma floresta. Fiquei com a decepção maior da minha vida quando fui à Floresta Negra.
a Floresta Negra era menos floresta que Sintra. Disse, mas que floresta é esta? Onde é que ela está? O que é que fizeram à floresta? Fizeram a autoestrada. É a autoestrada com locais para as pessoas fazerem piquenique. Isso é que é a Floresta Negra. Fico um pouco admirada, quer dizer, fico a pensar que ainda não encontrei a floresta. Como eu não tenho intenções de ir ao Amazonas, não vou conhecer a floresta. Pelo menos essa não vou. Haverá alguma floresta? Deve haver ainda nos filhotes de floresta. Mas eu não fui lá. Portanto, quando eu falo de floresta, eu estou a dizer uma coisa que outras pessoas sabem o que é sem saber descrever. Não têm que saber descrever, sabem, como sabem o som do clarinete e não sabem dizer como é. Mas eu sei, por exemplo, o que é o rio. Sei, como ter duas mãos que não é nenhum saber, sei o que é o rio. Eu sei o que é o rio Indomável. Esse ainda não encontrei o rio Indomável. O rio que eu conheço é um rio que está domesticado. Não só tem bem firmadas as margens, como há barcos a passar, há pontes, etc. O rio Indomável eu não conheço, mas Goethe conheceu o rio Indomável. E eu acho que Wittgenstein também conheceu aquela água indomável que passava ali no fiordo. E também conheceu a escuridão da floresta. Ele também fala às vezes da floresta, da escuridão. Aí eles podem encontrar-se. E há um género de forma de vida que é aquela a que Wittgenstein pertencia. Quer dizer, se nós podemos fazer estas concretizações com um grau empírico suficiente para irritar Wittgenstein, mas a verdade, ele nasceu na Áustria, não é indiferente ter nascido na Áustria ou ter nascido em Viena ou ter nascido em Berlim, apesar da língua ser o alemão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele tem uma relação com a língua alemã que só um austríaco é que pode ter e também que só uma pessoa que viveu muito tempo em Inglaterra pode ter. Portanto, há esses elementos todos também da comunidade com a Inglaterra. Mas ele conhece qualquer coisa da natureza um pouco próxima ainda do que pode ser a de Goethe, mesmo que não seja totalmente equivalente. Muito obrigada pela pergunta. Mais perguntas? Mais alguém? Eu gostaria de esclarecer só uma questão. Porque quando fala no conhecimento em Goethe, de que forma é que, se trazendo a ideia que aqui desenvolveu como primeiro ponto sobre a ideia de repetição, como é que esse conhecimento se poderia dar através da repetição? Porque se pensarmos, a repetição não traz o conhecimento, mas traz de certa forma a morte. Se formos retomar a proposta nietzschiana sobre o eterno retorno, é justamente a diferença que fará uma certa vontade. É essa tal força que, de certa forma, falava há pouco também em Goethe, que nos iria permitir conhecer. E eu acho que justamente o que posteriormente a filosofia do século XX vem afirmar é uma certa, partindo desde o pensamento da realidade sobre a crise do mito das origens, até o pensamento lasiano, a diferença de repetição, que vem justamente quebrar esses pontos que até ao século XIX, com uma certa visão positivista da filosofia, veio separar e criar linhas um tanto ou quanto imaginárias ou falsas, que é a oposição entre o homem e o mal, ou determinadas oposições que eu creio que não fazem sentido, porque, de certa forma, se pensarmos sobre o conhecimento ou o reconhecimento de si, a linha acaba por ficar muito ténue. Na minha opinião, acho que o conhecimento de si é extremamente ténue, porque se pensarmos, por exemplo, a ideia de divino, nós devíamos, por exemplo, animal, nós não tentamos imitar o animal, pensamento lasiano. A criança, por exemplo, não imita o leão, a criança devém o leão. E eu acho que é justamente isso que, de certa forma, nos vem colocar um pouco em causa essa ideia de repetição, porque, nesse sentido, a criança não iria repetir o leão, iria simplesmente devir o leão. E isso participa de uma ordem completamente diferente e da crítica que ele depois começa logo a desenvolver a Aristóteles sobre as categorias. Bem, então é que eu vou responder. Começando pela repetição. Há muitos conceitos de repetição. O Deleuze faz um uso da repetição, não se esqueça, a partir das artes cênicas. Repetition em francês tem a ver com, também há uma matriz dramática, tem a ver com ensaio, não é?
A repetição naquele texto em particular de Goethe, tem a ver com a bênção do sol voltar a nascer. A bênção de eu poder abrir a janela, de voltar a sentir o ar da aurora, bater no rosto, como diz o Benjamin, ou a bênção da chuva, ou a bênção da mudança das estações, no caso em que há estações muito definidas, agora já é mais difícil distinguir, estamos a perder distinções. A repetição aí não tem que ser criticada. Eu estou em crer, todos os filósofos fazem críticas, como sabemos, e Goethe, que não é um filósofo nem quis ser, mas é um grande pensador, também faz críticas a outros pontos de vista. Mas a crítica aos outros pontos de vista tem um limite. Nós não temos a acreditar que as pessoas conseguiram sobreviver com tantos erros, como diz Wittgenstein. Como é que eles conseguiram sobreviver até Deleuze com tanto erro? Como é que foi possível? Como é que puderam construir aquilo que construíram, inventar aquilo que inventaram e estarem sempre no erro? Provavelmente a mimesis aristotélica não tem a ver com uma compreensão simplificada da imitação. É um conceito, a mimesis, a imitação, entre os gregos, é um conceito de tal modo, com usos de tal modo variados e assumidos, que nunca foi definida. É dos poucos conceitos que não tem definição. Nem em Platão, nem em Aristóteles, e é usado comumente. É um dos conceitos mais comuns, podemos dizer. E parte da ideia muito grega de que uma coisa nasce a partir de outra, não por causalidade, mas por molde. Há um molde. E se nós pensarmos nesse molde de maneira dinâmica, nós vemos que quando a criança está a imitar, podemos dizer, porque quando nós dizemos no nosso dia-a-dia, a criança está a imitar o gato, não vem o Deleuze e dizer não, agora não pode dizer a criança está a imitar o gato, tem que dizer o devir do gato. Peço muita desculpa, Sr. Deleuze, mas eu vou continuar a dizer a criança imita o gato. Se nós usamos os conceitos dos filósofos assim, eles tornam-se umas pedradas que nós levamos na cabeça. E nós não queremos levar com pedradas, então dizendo assim, devir é bom, a palavra devir é boa. Ele está a pôr em relevo qualquer coisa que muitas vezes, quando se usa a palavra imitação, não se vê. Mas, na verdade, nós dizemos a criança imita o gato, parece mesmo um gato. E Deleuze explicará o devir, muito bem como ele explica. Mas não pode, isso não prejudica o uso autêntico e adequado que nós fazemos de que bom imitador ou está a imitar. O ator também era um imitador, o poeta era um imitador. Então, se nós virmos assim, já viu o género de maleabilidade e de variabilidade do uso do conceito. O ator que usa máscara, portanto o rosto dele passou, não há rosto do ator. A máscara fixa qualquer coisa que é, para começar, não se interrogar sobre a identidade do ator. Isso é a primeira coisa. Não se interroga sobre a identidade do ator. Nós já não conhecemos isso. Não usamos assim a máscara como os gregos usavam. E isso inclui-se na imitação e na hipocrisia, não é? No hipócrita, que é o ator que está a fingir. A palavra fingimento também é muito boa. Ele está a fingir isto e aquilo. Por exemplo, Wittgenstein gosta muito de falar, não é muitas vezes, mas gosta muito de falar do ator. O ator que faz com que eu perceba que ele está a sofrer uma dor. Mas ele não está a sofrer uma dor, está a fingir que está a sofrer uma dor. Mas esse fingimento é uma disciplina, e é uma disciplina muito complexa, de revelação da dor. A dor só se pode revelar, não há outro acesso. Se ela não se revela, não há dor. Tem que se revelar de qualquer maneira a dor. Por uma contração das pupilas, pelos ombros que ficam rígidos, porque se desmaia, porque se interrompe uma conversa, e nós já nos habituámos a perceber que isso tem a ver com qualquer coisa que se chama dor. E o ator, certamente, que se disciplina nessa aprendizagem e disciplina nas inúmeras maneiras
com que a dor se pode revelar, exprimir. Portanto, isto não tinha a ver diretamente com como é que se conhece, mas tinha a ver com aquele texto do Goethe, mas tinha a ver com a tentativa de Goethe fazer o elenco das repetições que nos trazem alegria. Era só isso. E não ia ao ponto de ter a ver com conhecimento ou não, se bem que sem repetição também não há conhecimento, claro. As repetições são de diversa ordem. Por exemplo, repita a palavra noite, como fazia o Stanislavski. Parece que há dezenas e dezenas de maneiras de repetir a palavra noite. É que se joga a relação entre a tal diferença e a repetição. Mas neste caso não tinha a ver com esse tema, tinha a ver com uma coisa muito cara a Goethe e a Wittgenstein. Um mundo onde nada se repete é um mundo visto sob o ponto de vista apocalíptico, porque o apocalipse é o anúncio do mundo que nós conhecemos, é o termo do nosso mundo. Nós não podemos imaginar, quer dizer, podemos imaginar muitos outros mundos, como sabemos, mas sempre a partir daquilo que nós conhecemos, e o fim daquilo que nós conhecemos, quer para um, quer para o outro, é o fim da nossa alegria. É só isso que eles estão a dizer, não vai mais além, percebe? Pois em relação ao conhecimento, o conhecimento, Goethe preocupava-se com o conhecimento, muito, e dizia assim, o sujeito, não devo ter importância à palavra sujeito porque foi uma influência de Schiller durante algum tempo, ele usou e depois deixou cair outra vez. Ele gostava mais de dizer ser humano. O sujeito tem qualquer coisa equivalente ao objeto ou ao mundo e alguma coisa mais. O mundo ou o objeto tem uma coisa equivalente ao sujeito e alguma coisa mais. Portanto, o primeiro termo e o terceiro parece que se descobre uma compatibilidade e uma comensurabilidade. Mas em relação ao segundo e ao quarto, descobre-se uma incomensurabilidade e nós percebemos, como Goethe diz, que nós podemos pressentir o a mais da natureza. A natureza não pode pressentir o a mais do ser humano. Mas o pressentimento do a mais da natureza ainda já faz parte da natureza outra vez. Percebe? Portanto, o conhecimento em Goethe é um procedimento muito, muito complexo. Não tem a ver com fusão com o objeto, tem a ver com distinção, como em Wittgenstein diz que o despertar da inteligência é a saída do sol natal, a saída da floresta, por exemplo, é descobrir a floresta em vez de estar lá dentro dela. Isso paga-se, isso é doloroso e por outro lado, vê-se melhor. E ele fala do pressentimento, o Goethe, e diz que no fundo há uma assimetria. A natureza não pode conhecer o nosso a mais, porque não é da competição, da competência, não faz parte, não há o jogo de linguagem da natureza. A natureza é, eu acho que é indomável em relação ao jogo da linguagem. Em Wittgenstein será o equivalente goetheano da forma de vida, ou da vida cuja trama se exprime em jogos, mas em Goethe é mesmo indomável o elemento humorístico, o elemento que resiste a todos os nossos conceitos, foge. Nós pensamos que estamos a agarrar, ele foge. Eu creio que já é uma segunda fase de Wittgenstein, porque numa primeira fase. Eu não estava agora a falar de Wittgenstein, eu estava a falar de. Mas aplicando agora esse paralelo a Wittgenstein, eu acho que o Wittgenstein, o primeiro que era Wittgenstein das investigações filosóficas, não permitiria que isso fosse concebido dessa forma, de certa forma aquilo que escapa não está fora da compreensão ou do entendimento. Pois está, mas é um problema para ele. Ele não omite isso, ele fala disso. Não se pode falar disso, mas ele fala disso. Fala do microcosmos, fala do Deus que está fora do mundo, do sentido do mundo está fora do mundo, de o mundo, quando é um todo unido a si próprio, cresce. E cresce, o que é isso? É um coração a bater. O mundo como quando é um todo unido a si próprio, não um conjunto inteiro de todos os factos. Ele fala disso, mas diz, agora ele
falei disto sabendo que estou a dizer coisa sem era nem beira, não tem qualquer sentido. A única coisa que se pode fazer é sentir isto, sentir-me em unidade com o mundo, sentir que o mundo cresce e eu cresço ao mesmo tempo, como um ritmo que se expande, e eu sinto-me feliz. A diferença entre o homem feliz e o homem feliz, mas ele fala disso, mas não tem a ver com estes textos mais recentes que eu tive a ler do Wittgenstein. Não tem a ver, mas encontra-se. Acho que se pode encontrar. Onde está bem adiantado na hora, acho que a gente poderia passar para a segunda apresentação. Acho que aguento sem intervalo, né? Porque depois a gente faz um intervalo antes da lei. Falar. Obrigada, Filomena. E passo a palavra então a